O jogo Matrix Awakens estreou a demo da nova Unreal Engine 5, o motor gráfico da Epic Games, mas o seu antecessor, a Unreal Engine 4, já apareceu em produções cinematográficas, como na série The Mandalorian. Mas o que é a Unreal Engine? O que é um motor gráfico? Como eles usaram esse motor gráfico no cinema? Você sabia que até mesmo nós podemos utilizar esse motor gráfico para fazer produções cinematográficas de um notebook, por exemplo? Venha comigo neste vídeo e bora conferir tudo isso. Opa, sou o Eduardo e antes de irmos para a Unreal Engine, você precisa saber o que é uma Unreal Engine. Bom, a Unreal Engine é um motor gráfico. E uma explicação bem rápida do que seria um motor gráfico, ele é basicamente um esqueleto de um jogo. Ele é utilizado para fazer modelagem 2D e 3D, animação e sons genéricos que aparecem nos jogos. Muito utilizado em jogos, mas você também pode aplicar outros usos para ele. E sem mais enrolação, vamos para a Unreal Engine. A Unreal Engine na indústria dos games. A nova Unreal Engine 5 não somente supera na qualidade gráfica, mas também nos modos de renderização do seu antecessor, que no caso era a Unreal Engine 4. A nova versão, prevista para lançar este ano, 2022, vem com um novo nível de realismo, que teve sua primeira demo lá em 2020, mas lembrando que todos podemos utilizá-la de graça e da sua casa. Porque além de ser um motor gráfico bem antigo, a Unreal Engine merece um vídeo de história dedicada e caso você queira, demonstre seu apoio com like. Se bater uma meta legal de likes, eu trago um vídeo de história falando sobre a história da Unreal Engine. A Unreal Engine ela é o principal motor gráfico da Epic Games, que além de ser feito por ela mesma, muitos jogos o utilizam, como o próprio Fortnite, que é da Epic Games, mas também nós temos o Returnal, Outriders, Black 4 Blood, Minecraft Dungeons e entre muitos outros jogos famosos que já utilizaram e utilizam esta engine para fazer os seus jogos. Vai ter uma lista na descrição desse vídeo de todos os jogos que já passaram pela Unreal Engine, depois dá uma conferida lá. A troca de software de jogos da Unreal Engine 4 para 5 nos jogos não terá apenas umas mudanças na gameplay, mas também a inclusão de estruturas mais detalhadas com iluminação dinâmica e em tempo real, novas possibilidades de renderização em modos de textura e uso da física e iluminação, como eu já falei, o The Matrix Awakens, o jogo que foi um exemplo disso. E esses dois que eu estou falando é o Nanite e Lumen, são os dois novos recursos que permitem entregar gráficos a um nível absurdo de detalhes e ainda assim manter uma performance em jogo muito boa. O Lumen é basicamente a aplicação da iluminação global e dinâmica em tempo real, sem precisar de ferramentas exclusivas como Ray Tracing. É basicamente um Ray Tracing embutido no próprio jogo. Isso é muito bom porque abre possibilidades para as pessoas que não têm tanto dinheiro investir em um PC ou em um console que tem Ray Tracing e ainda consigam experimentar os gráficos da nova geração de jogos que estão vindo aí. Claro que se você tiver os dois, o nível de realismo em detalhes vai ser ainda melhor, assim como a sua inscrição para você não perder os próximos vídeos do canal. O Nanite ele é o modo de renderização dos objetos e itens do jogo. Por exemplo, na maioria dos motores gráficos, quando tinha uma grade de ferro ou uma cerca, aquilo ali era basicamente uma imagem com um fundo transparente. Por isso que quando você pegava uma arma e dava uns tiros, o negócio não passava. Como por exemplo Minecraft, uma grade de ferro você não consegue passar uma flecha, porque aquilo ali é uma imagem inteira com fundo transparente. Mas na Unreal Engine 5, a grade de ferro e cercas não são apenas uma imagem com um fundo transparente. Ele é um item renderizado bloquinho por bloquinho. Ou seja, cada fio de ferro, cada barrinha de ferro, ela é renderizada individualmente e juntas comportam a cerca toda. Por isso que quando você dá um tiro nessa cerca, a bala atravessa, que na verdade ela passa pelo vão das barrinhas de ferro. E vai estar aparecendo um exemplo aí na tela do jogo Matrix Awakens aí pra vocês. Por isso que eu não recomendo você se esconder atrás das cercas de ferro nos próximos jogos, porque o tiro com certeza vai passar. Inclusive, para melhorar a sua performance nos games, o Nanite existem diferentes tipos de renderização. Enquanto você está perto de um objeto, ele vai tentar renderizar o máximo possível de detalhe em todos os itens, podendo ter centenas até milhares de bloquinhos minúsculos para compor uma peça inteira. Agora, conforme você vai se afastando desse mesmo objeto, ele vai diminuindo a qualidade para não estressar o processador do seu console ou do seu PC.
Isso vai dar uma grande performance nos jogos agora em diante. Além disso, o novo modo de renderização da Unreal Engine 5 permite um ganho de performance comparado aos PCs mais potentes do mercado. Enquanto você estiver muito perto de um NPC, um carro ou uma estrutura, ela será renderizado ao máximo de quadros que for possível. Por exemplo, 120, 240 quadros, Full HD ou 4K, dependendo do que for suportar seu monitor. Quanto mais longe você vai se afastando desse mesmo objeto, ele irá reduzir a qualidade dos itens e a taxa de FPS que esses mesmos itens são atualizados. Por exemplo, um carro andando na rua. Vou pegar um exemplo bem prático do jogo Matrix Awakens. Olha um carro do meu lado sendo renderizado a 4K 60 quadros por segundo, porque esse é o máximo da minha TV. Agora, se você olhar um outro carro que está mais longe, ou pegar esse mesmo carro e ficar bem distante dele, ele vai diminuir a quantidade de vezes em que o movimento desse carro é atualizado por segundo. Então, enquanto ele está a 60 quadros a 4K, aquele carro que está mais longe, ele está lá a Full HD a 30 quadros por segundo. E se tu for mais longe ainda, ele vai reduzir para 10, 5 quadros por segundo, quase que até sumir do seu campo de visão. A Unreal faz isso para entregar a melhor qualidade e performance possível na sua gameplay, aumentar ao máximo o FPS sem ter quedas consideráveis. Isso é muito bom para os campeonatos. A Unreal Engine no cinema. A Unreal Engine, ela não é apenas utilizada na indústria dos games, mas ela já começou a ser utilizada nas produções visuais do cinema, como na série O Mandaloriano, que foi utilizado a Unreal Engine 4, o sucessor da 5. Por isso, os efeitos visuais dessa série foram muito bons, porque não existe um recorte de green screen. Eles utilizaram um painel gigante de LED sincronizado a um PC que exibia a Unreal Engine 4. Inclusive, esse é o futuro dos efeitos visuais, porque você utilizar a Unreal, um motor gráfico, para produções cinematográficas, abre muitas mais opções do que um pano verde de fundo, porque além dos problemas do pano verde, como um aparato gigante de iluminação e contra-iluminação para evitar o reflexo do verde no ator e o recorte não ficar uma bosta, você tem a limitação dos efeitos visuais serem feitos apenas após as gravações. Caso a direção queira mudar alguma coisa, eles vão ficar muito limitados. Já na Unreal Engine, o diretor pode alterar o cenário ao vivo pelo que ele quiser. A direção tem uma visão muito mais clara de como o filme ou a série vai ficar no final, além de ter uma interação muito mais realista e viva entre o ator e o cenário, além, claro, da iluminação ser mais dedicada às cenas e ela ser mais centralizada, ou seja, a iluminação vai ser melhor. Inclusive, isso acaba diminuindo muito o custo e o tempo das produções, já que evita que toda a equipe de direção e atores precisam fazer uma viagem lá para outro país para poder fazer as gravações das cenas. Isso vai levar tempo e muito dinheiro. Os hardwares que suportam a Unreal Engine 5. Agora os hardwares que rodam a Unreal Engine 5, e eu já vou avisando que essa nova versão da Unreal Engine não é para PCs fracos ou notebooks, nem recomendados, talvez um notebook gamer e olha lá. Enquanto a Unreal Engine 4 rodava tranquilamente em notebooks e com a maioria dos PCs que tinha, o sucessor que virá este ano, em Unreal Engine 5, ele é muito mais pesado, porque tem tudo que eu já falamos nesse vídeo acima e mais. Ela não é apenas compatível com os consoles da nova geração, por exemplo, PlayStation 5, Xbox Series S e X e PCs, claro, mas porque a Unreal, ela é muito bem otimizada para consoles, principalmente os da nova geração, por conta entre a parceria entre a Epic e a AMD. E a AMD foi quem fez os placas de vídeo e o processador dos consoles da nova geração. Eu trago um vídeo falando sobre os componentes e os PCs e notebooks que rodariam a Unreal Engine 5 tranquilamente, desde PCs a custo-benefício até os melhores do mercado. Mas esse vídeo só irá sair se você deixar o seu like e batermos essa meta nesse vídeo, porque deu muito trabalho. E para você ver os próximos vídeos do canal, inscreva-se e acione o sininho de notificações.
E aí, lembrando, este vídeo ele está dividido em duas partes. Essa foi a primeira parte, onde eu explico a parte teórica do que seria a Unreal Engine 5, que seria um motor gráfico e até onde ele pode chegar. E agora você está pronto para criar o seu jogo, criar sua produção cinematográfica. Por isso está aparecendo o próximo vídeo, que seria basicamente o tutorial, entre aspas, de como você pode utilizar para uma produção de cinema a Unreal Engine 5. Sim, você pode usar agora, mesmo ela estando apenas em acesso antecipado. E eu vou te mostrar tudo isso nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Obrigado a todos que ficaram até aqui, um grande abraço e eu te vejo nesse próximo vídeo. Fui!